Então a gente compreende essa batalha que há em nós mesmos, né? O homem interior, como Paulo colocou, que sente, né, esse batalhar dos membros, que quer o que é errado, mas aquele homem interior sabe que ele deveria buscar o que? O entendimento, que é o espírito, né? E aqui em Marcos trata sobre a nossa alma. Em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Compreende? Então tudo vai acontecer, essa batalha na nossa carne, no nosso espírito, pela nossa alma. O Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito, ele confirma o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, então o nosso espírito está aqui para guerrear, para que a nossa alma ela tenha a salvação. Enquanto que a carne ela se inclina para o pecado e ela deseja o erro, o engano, e aí o maligno sabe disso, então ele vai ficar nos maravilhando nesse mundo com tudo que não presta, que tudo que é errado, para que nosso corpo ele deseje isso, fique nisso, né? se enrosque no meio de todos esses erros, esses enganos, para que a nossa alma, em consequência disso, seja o que? Condenada, porque o nosso espírito ele vai se calar, a partir do momento que a gente não, ele fica aquele homem interior ali, só que se ele não é fortalecido, buscando renovar o nosso entendimento, ele vai se manter ali como? Ele vai guerrear como? Com que armas ele vai guerrear? O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só que nós devemos vigiar. Mateus, quando a gente começa a ler, tem muito. Vigiai, orai, vigiai, vigiai, vigiai e orai. Ou seja, nós temos que vigiar, nós temos que buscar sair dos enganos, dos laços do diabo. Devemos viver a vida de acordo com a palavra, estar sempre firmado na palavra, porque nós vamos saber o que é certo, o que é errado por aqui. Então nós devemos vigiar demais, buscar muito, fortalecer o nosso espírito, porque é ele que vai guerrear ao nosso favor, para que a nossa alma ela seja salva e não perdida, porque pela nossa carne a alma já tá perdida. Se a gente for largar, se falar, vamos deixar a vida me levar aí, a nossa alma vai estar perdida, porque o corpo ele vai querer sempre o que é errado. Agora, a partir do momento que a gente renova o nosso entendimento e não se conforma com esse mundo, não, tá errado isso aí. Isso aqui tá todo mundo fazendo, mas eu vou ir contramão, eu não vou, porque isso é errado. Eu tenho que renovar o meu entendimento, eu não vou deixar esse mundo me transformar, não. Renovando o nosso entendimento, nós vamos fortalecer o nosso espírito. E ele vai batalhar ao nosso favor, para que a nossa alma seja salva e não perdida. Então, por isso, nós devemos vigiar. Porque imagina, como está escrito aqui, ó. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo? Que adianta, gente, tanta fama, tanto dinheiro, tantas coisas que as pessoas, né, que a gente vê hoje em dia, e perder a alma? Vai ter aquele sofrimento eterno. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Na hora que o homem, né, chegar e ver como é que é, né, o final, o sofrimento eterno, não vai ser um sofrimentinho, vai ser um sofrimento eterno. O que não daria por resgate, né? Por ter um resgate, um socorro. E isso é uma outra palavra que eu quero tratar. Isso era para todos nós, esse sofrimento, essa morte. Mas aí veio Jesus. E é graças a Ele que a nossa alma tem essa oportunidade de ser salva. E o nosso espírito está aqui, junto de nós, esse homem interior, para não deixar que a gente caia nas ciladas do diabo. Só que ele tem que ser fortalecido. Então, nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. Então, nós vamos negar a nós mesmos, mesmo como? Negando a nossa carne. Falando, não, eu quero fazer isso, mas isso é errado. Eu desejo muito fazer isso. Não vai fazer. O nosso entendimento ele tem que estar acima. O espírito tem que estar acima. Não, se você está desejando isso, não vai fazer. É errado. Vamos renovar o entendimento aí que isso aí é errado, não vai ser feito de jeito nenhum. Entende? Então nós temos que nos fortalecer com a palavra, estar em oração o tempo todo, fortalecer com a armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6,
está fortalecido com a armadura de Deus, para que a gente não caia nesses enganos e a nossa carne não vença, porque se a nossa carne vencer, consequentemente quem vai estar vencendo é o diabo, né? Então o nosso espírito é que tem que estar fortalecido para que ele vença, porque ele é testificado com o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Então aí nós somos filhos de Deus, a nossa alma ela vai ser salva. Então vigie, transforme o seu entendimento, busque da palavra e não caia nessas ciladas do diabo. E essas batalhas, elas vão estar o tempo todo a gente vai estar sendo tentado. Não é porque nós vamos estar seguindo a Cristo que a gente não vai, agora pronto, eu não vou ter nada. Você está casado, vai ter tentações sobre o teu casamento. Você tem negócios com muita prosperidade, vai vir tentações para você começar a fazer o que não é certo. Em qualquer esfera da tua vida, vai sempre ter uma outra portinha ali sendo oferecida de erro, de engano. E não se engane, a tua carne ela vai querer aquela portinha, ela vai desejar aquilo. Por isso, então, nós temos que estar fortalecidos na palavra, fortalecidos na presença do Pai, clamar pela misericórdia dEle, buscar do Espírito Santo de Deus, reconhecer Jesus, tomar posse da autoridade do nome dEle para a nossa vida, para repreender. Na hora que a gente vê o que não é correto, está repreendido em nome de Jesus, não vamos cair nesse engano aí não, a carne vai ficar quieta. Nós temos que estar ali, todas essas partes, nós somos um só, então os três estão aqui. Nós não podemos deixar que um se eleve mais que o outro, mas se for para se elevar, que seja o nosso espírito, não a nossa carne. O correto é que todos estejam ali, porque se a nossa carne estiver adoecida, a nossa alma, nosso espírito, nossa alma, ela vai estar como? A nossa carne vai estar doente, vai estar abatida. Então nós devemos cuidar do corpo, da carne, cuidar da saúde, do bem-estar, certo? Mas se for para dos dois, a corpo e espírito, qual se elevar, que seja então o espírito, porque a nossa alma garanta a salvação dela. Mas nós devemos cuidar do nosso corpo como um templo de habitação, mas não é nada de bom aqui, no sentido espiritual. Mas nós devemos cuidar porque é aqui que há a habitação do nosso espírito, da nossa alma, a habitação do Espírito Santo de Deus também. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Quando a gente fala que não há nada que preste, aqui é no sentido espiritual, que nós sempre vamos clamar pelo erro, pelo engano. A carne sempre vai querer o que não é correto, o que não é certo de acordo com a vontade. Sabe aquele filho teimoso? É a carne, ela vai estar sempre, o pai falou, então eu quero o contrário. E o inimigo vai se valer disso. Enquanto que o nosso espírito vai estar ali, não é assim, não é assim. Então ele tem que ser fortalecido para que a voz dele seja escutada, não que senão cada vez vai caindo mais, da hora que você vai ver a sua carne está muito mais elevada que o teu espírito, tua alma já está condenada, compreende? Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração, tenha tirado alguma dúvida se você tinha essa dúvida em relação ao que é o corpo, o espírito e a alma, e que cada um faz, e por que tem essa batalha espiritual. São espíritos imundos muitas vezes, né, espiritual, no mundo espiritual, espíritos imundos, né, principados, potestades que vão se levantar contra o nosso espírito para que ele ceda, para que ele caia. Então, batalhas espirituais nós temos dentro do nosso corpo e fora do nosso corpo, porque o interior é nós com nós mesmos, né, a nossa alma, o nosso espírito com a nossa carne. E aí os levantes de Satanás, né, enviando aqueles espíritos imundos, tentando calar o nosso espírito, porque o nosso espírito é o que tenta resgatar, manter a nossa alma salva, porque quem resgata, quem salva é Jesus. Então a nossa alma ela tenta manter ela livre, não, você vai ficar aqui nesse caminho certo aqui, para Jesus poder você ir para Jesus, não para você cair no engano. Então eu espero que tenha conseguido tirar alguma dúvida e abençoado a sua vida de alguma forma com essa palavra, assim como eu fui muito abençoada. Vocês não têm noção. Quando eu tenho essas palavras, primeiro é ministrada na minha vida de maneira grandiosa, e aí eu sinto a necessidade de compartilhar, porque se alguém tivesse a mesma dúvida que eu, quero que essa pessoa sinta, em nome de Jesus, o trabalhar do Espírito Santo na vida dela, assim como ele trabalha na minha.